Margarida Mano. Palavra agora ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, falou-nos hoje sobre um orçamento de continuidade. E no Bloco de Esquerda nunca vimos as bancadas do PS, do Bloco e do PCP apenas como uma maioria orçamental. A maioria política para o ser não deve resumir-se apenas ao momento da aprovação do orçamento. A maioria política exige coordenação, exige negociação, exige preparação, exige esforço de compromisso entre orçamentos. E a verdade, Sr. Primeiro-Ministro, é que o Governo tem procurado outros compromissos, bem longe dos seus parceiros de acordo, junto do PSD de Rui Rio, junto dos patrões, sob a forma de concertação social. Não temos nenhum problema relativamente a isso, são escolhas, cada um faz as suas e as do PS têm a vantagem de ser muito claras e de estar à vista de todos. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, olhe também bem para esta Assembleia da República. É que a maioria parlamentar que o Sr. Primeiro-Ministro precisa para a continuidade esteve sempre aqui, nestas bancadas. E, portanto, bem-vindo, Sr. Primeiro-Ministro, bem-vindo de volta à continuidade. No final da legislatura, é pelas escolhas que fizemos e pelas escolhas que faremos até ao final da legislatura que seremos avaliados. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, gostava de lhe trazer algumas escolhas que ainda estão para definir do lado do Governo. A nova Lei de Bases de Saúde ainda está em discussão. António Arnaud e João Semedo, que criaram a proposta que o Bloco de Esquerda apresentou, deram um exemplo. Uniram-se, PS e Bloco, para encontrar soluções à esquerda, que protegem o SNS da predação privada, que o protegem da degradação. O Governo até foi à apresentação dessa proposta, mas ignorou a sua existência e preferiu entregar a Maria de Belém, que tem um forte currículo na saúde privada, a tarefa de fazer outra proposta, mais permeável ao negócio, menos comprometida com o SNS universal. Mas ainda vamos a tempo, Sr. Primeiro-Ministro, ainda vamos a tempo de negociar à esquerda, se essa for a vontade do PS na saúde. O Bloco não faltará a essa maioria quando o momento chegar. Outro exemplo. O artigo 19 do Orçamento do Estado, que previa a contagem integral do tempo de serviços dos professores para efeitos de negociação da reposição de carreiras, esse artigo ainda continua a valer. O Governo fez mal em ignorá-lo, criou confusão, prejudicou a confiança, atrasou o processo que a maioria tinha resolvido na altura do Orçamento do Estado. Mas ainda vamos a tempo de negociar uma solução melhor à esquerda, que respeita o orçamento e respeita os direitos dos professores. O Bloco de Esquerda não faltará a essa maioria quando o momento chegar. Outro exemplo, Sr. Primeiro-Ministro. As propostas de alteração à Lei do Trabalho ainda não foram votadas na Assembleia da República. O Governo já podia ter garantido o acordo com o Bloco de Esquerda e ter uma lei forte e uma lei inequívoca contra a precariedade, mas preferiu fechar medidas com os patrões que desvirtuam aquilo que de bom havia no acordo com o Bloco e introduzem medidas e novos fatores de precarização. E, Sr. Ministro, fê-lo sem notícia. Fê-lo sem avisar o Bloco de Esquerda depois de ter feito um acordo. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, quero dizer-lhe, a maioria parlamentar feita à esquerda, que lhe dava a aprovação do acordo laboral, essa maioria parlamentar ainda aqui está. Ainda está nestas bancadas. O que não pode contar é com o voto do Bloco de Esquerda para medidas que degradam o nosso próprio acordo e introduzem novos fatores de precarização na lei laboral. Sr. Primeiro-Ministro, nestes últimos meses o Governo fez escolhas sobre matérias muito importantes para o país. Nessas escolhas, o Governo e o PS não procuraram soluções à esquerda, não fortaleceram a maioria parlamentar, atrasaram o processo de negociação orçamental, faltou continuidade, é verdade. Mas não foi o Bloco que faltou a essa chamada, foi o Partido Socialista e é preciso reconhecê-lo. Estamos disponíveis para negociar o próximo orçamento. Estamos disponíveis para fazer escolhas difíceis que não mostram apenas o lado bom da lua. Estamos disponíveis para fazer todas as escolhas. Sempre que o PS quis governar à esquerda, houve uma maioria parlamentar que não faltou ao PS. E o Bloco de Esquerda nunca faltou a essa maioria parlamentar. Resta saber se o Partido Socialista vai faltar à esquerda.